Doutor Erasmo Tokarski, boa tarde, bem-vindo. Olá, Ariane, boa tarde. Obrigado por estar aqui contigo novamente. Um prazer tê-lo. Hoje a gente fala então sobre a pele na menopausa. A gente sabe que a menopausa muitas vezes é o terror de muitas mulheres, né? Chega acompanhada de várias outras situações e existem impactos também na pele. Como é que acontece isso, doutor? Então, isso tudo é muito complexo, né, Ariane? Veja você o seguinte, a menopausa é considerada a última menstruação. Perfeito. Após a última menstruação, tem um período que você vai cessando e depois dos 12 meses após a última menstruação, a gente chama de climatério. Tudo isto é um momento assim, especial para a mulher, porque ela vinha com um nível determinado de hormônio, de estrogênio, o estrogênio que é o hormônio feminino e que ele regula dezenas de coisas, desde, por exemplo, a força muscular, a massa muscular, o colágeno, quando começa, no caso, a menopausa e o climatério, o colágeno diminui de espessura. Tá. E o colágeno começa a diminuir aos 30 anos. Logo, aos 40, aos 45 anos, você já perdeu parte do colágeno. Quando entra essa última fase da menopausa, a perda de colágeno é ainda maior. E a mulher passa a perder uma quantidade maior de colágeno. E essa perda faz o quê? Faz com que haja um afinamento da pele. A perda da camada lipídica gordurosa da pele também é muito grande. Com isso há uma desidratação. Então a pele do idoso ou da mulher pós-menopausa é uma pele ressecada em função dessa perda de gordura lipídica. E com isso também vem a perda do colágeno, que vai havendo essa atrofia da pele. A derme, eu falei da epiderme. A derme, que é a camada abaixo da pele, da epiderme, ela também atrofia, ela também perde colágeno. Isso tudo faz com que haja um enrugamento maior da pele. Tá. A pele fica mais ressecada, mais enrugada, mais dobrada. Então, são várias perdas nesse sentido. Além de outras perdas que a mulher tem, por exemplo, a parte de atividade física, ela fica mais estressada, mais irritada. As atividades sexuais em algumas das mulheres diminuem muito, tudo em função da perda de estrogênio. O estrogênio que vinha sendo produzido deixou de ser produzido. Com isso, a mulher para de menstruar e isso tudo leva a essas perdas todas que eu citei. Doutor, e essa questão da pele, eu imagino que deva ser ainda mais agravada aqui em Brasília, em especial nessa época do ano que a gente está vivendo. Todo mundo sente os impactos da seca, a gente luta realmente, sente a pele completamente diferente. Então, uma mulher que esteja passando por esse momento, dessas mudanças da baixa do estrogênio, menor produção do colágeno por conta da menopausa, somado a esse contexto aqui de Brasília, pode ser ainda mais complexo, né? Com certeza que é. Porque, veja você o seguinte, nessa época, baixa umidade. Então, estando baixa umidade, a pele estando assim, por exemplo, com menos camada lipídica, que mais já desidratada, ela vai evaporar mais. Essa pele evapora mais. Evapora mais, os lábios ressecam, os olhos ressecam, as narinas ressecam e a pele como um todo resseca. E, principalmente, por exemplo, no banho, a gente sempre recomenda que tome banho morno, tente esfriar ao máximo a água. Não deixar esse banho muito quente, porque água quente tira gordura. Sim. E a gordura da pele já está pouca, fica menos ainda. Muito bem. Agora são 12h52, a gente está conversando aqui sobre a pele na menopausa. Essa é a coluna Dicas Dermatológicas com o médico dermatologista Erasmo Tokarski. E agora eu queria perguntar, doutor, não dá para fugir, a menopausa, quem é mulher sabe que um dia vai chegar lá.
Agora, tem alguma coisa que pode ser feito desde cedo ou quando você está liberando a menopausa para que você previna esse fenômeno do ressecamento da pele? Boa pergunta, Ariane. Tem sim. Já fala aí para a gente começar a fazer, quem puder. Tem sim. A mulher, antes dela entrar na menopausa, ela começa a ter algumas dicas hormonais, assim, começa a ter um ressecamento mais da pele, o fluxo menstrual já começa a alterar, diminui às vezes o período entre um ciclo e outro, então já começam a haver alguns sinais. Tá. Aí, nesse momento, ela tem que procurar o seu ginecologista, e já começar a fazer o que a gente chama de modular esses hormônios. Hoje é possível fazer isso, dela entrar na menopausa sem ter essa perda toda que eu citei, né? Então, veja lá, se ela começa tipo um ano antes, a repor cálcio, né? Repor ácido hialurônico, repor vitamina D, já estimula muito, sabe? Repor o estrogênio tópico. Lógico que tem que ter indicação. Tem mulheres que não têm indicação em função de algum problema de câncer, coisa assim, que possa acontecer. Mas todas têm indicação até que se prove o contrário. E aí isso vai sendo colocado de acordo com a indicação de o médico que vai decidir nesse ponto. Mas é muito importante a reposição. Lembrando que, em regra, doutor, a mulher entra na menopausa com que idade, em média? Normalmente, 50 anos, 48, 50, 52, por aí. Tem aquelas menopausas mais precoces e tem as mais tardias, com 55 anos. Né? A precoce, ela pode chegar com que idade? 40 anos. Olha só, bastante cedo. Bastante cedo. Então, realmente, tem que estar bem atento aos sinais, né? Ver com o seu ginecologista o que pode ser feito. Na dermatologia, nós tentamos, no sentido de hidratar essa pele, repor o ácido hialurônico que está faltando, diminuir esses enrugamentos. Hoje tem tecnologia para isso, né? Tecnologia para diminuir a flacidez, por exemplo, a flacidez da face, flacidez do pescoço, do abdômen, dos braços, tudo isso tem jeito com tecnologia, né? E, enfim, o uso de lasers também, então tem tecnologia, mas é importante que ela veja isso como um todo. Muito bem. Agora, doutor, nesse cenário a ingesta de água pode ajudar também ou é uma situação diferente porque a gente está falando de hormônios? Não, a ingesta de água é fundamental só sempre, né? A água que a gente bebe, ela é de fundamental importância. Você sabe disso, que Brasília nessa época do ano mais do que nunca. Sim. Então, essa reposição ela é super importante. Que não adianta eu repor a água pondo creme hidratante na pele. Essa água não vai ser reposta da forma que se você ingeri-la. Então, beber água é muito importante e é de fundamental, porque a água é vida. Sol é vida, né? Então, isso tudo é muito importante. Excelente, doutor. Então, vamos lá, algumas dicas para quem está na menopausa, então, para a gente agrupar aqui um pouco do que a gente já aprendeu nessa conversa, para quem está nessa fase ou prestes a adentrar nela. O que pode ser feito, então, com relação a tratamentos dermatológicos? O senhor traz aí, por exemplo, a possibilidade de lasers. Hoje a tecnologia está muito avançada, então tem muita coisa que pode ser feita para tentar, de alguma maneira, frear o aparecimento dessas rugas, essa questão do ressecamento. Tem ali a própria questão das reposições que podem ser feitas, não é São isso? muito importantes. A reposição de estrogênio é importante, Estrogênio, do cálcio, da vitamina D, do ácido hialurônico. Isso tudo é de fundamental importância. Do ponto de vista dermatológico, na verdade, o dermatologista vai tratar as consequências, não a causa. A causa fica por conta do gineco, né? Ou do endócrino, enfim. Mas a gente vai tratar já os efeitos, né? Que é o enrugamento, a pele flácida, a perda de colágeno. Isso, então, o dermatologista pode fazer isso hoje com muita tranquilidade, com tecnologias, ultrassom microfocado, ultrassom microfracionado, lasers. Então, realmente, tem tecnologia para isso hoje.
Muito bom. E importante também destacar, eu imagino, a importância do uso do protetor solar, nessa época também. Com certeza, o protetor é de fundamental importância, né? Tem que ser um protetor que use principalmente, eu recomendo sempre, face, né, pescoço, veia aqui o colo, laterais do pescoço, orelhas, são áreas fundamentais. Quem pratica esporte, um outro protetor para o tronco também é fundamental importância. Muito bem, agora são 12h58. Esse foi o dermatologista Erasmo Tokarski, sempre conosco aqui trazendo boas dicas para que você cuide melhor, respeite mais aí também e ame a sua pele, afinal ela está com a gente aí a vida toda, antes da menopausa, na menopausa, é importante que a gente cuide da nossa pele. Doutor, obrigada por hoje, até a próxima. Muito obrigado, Ariane, boa tarde.